Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Fisiopod. Eu espero que você já tenha assistido ao primeiro, nosso episódio de estreia, e tenha gostado, tenha curtido e compartilhado com seus amigos. Então nós vamos dar início ao segundo episódio. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, no qual eu defendo, levanto a bandeira e tenho um imenso prazer em compartilhar com a minha colega Natália e com a nossa convidada especial. O tema de hoje é empreendedorismo feminino. Tá animada, Natália, para falar desse tema? Muito empolgada, suspeita para falar, né? Levantar a nossa bandeira aí de mulheres na fisioterapia, mulheres em cargos importantes. Então, o nosso papo vai ser rodeado de conteúdo direcionado para esse assunto. E não só, né? E muito mais. E muito mais. E a gente já começa mais uma vez agradecendo o nosso patrocinador. A gente tá aqui com Zenfisio mais uma vez. Para você que não conhece, Zenfisio é um sistema de gestão e marketing voltado para profissionais da saúde, inclusive para fisioterapeutas. Descobri uma novidade sobre Zenfisio. Então conta. É o maior programa brasileiro direcionado para fisioterapeutas. Olha que legal. Muito então, bacana, se você está na sua formação, já é profissional da saúde e quer um sistema que te ajude a otimizar a sua gestão de consultório, de clínica, de estúdio, o Zenfisio é para você. Dentro do sistema, vocês vão encontrar um arsenal de possibilidades para trabalhar dentro da sua clínica, do seu consultório, com agenda, com prontuário eletrônico, com inúmeras ferramentas que vão otimizar o seu tempo. Então, já leia aí o QR Code que está aparecendo na tela e aproveite, porque os nossos ouvintes têm 15% de desconto na Zenfisio. Perfeito, gente. Então, se você quer ser um profissional bem posicionado, um profissional com gestão da sua carreira na fisioterapia, entre para a Zenfisio, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso aí, vamos lá. Posso apresentar? Apresenta pra gente essa Tô convidada. com uma colinha aqui para apresentar essa convidada, porque ela é fisioterapeuta, secretária-geral da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica de Minas Gerais, é vice-presidente do CREFITO 4, nosso conselho aqui de Minas, possui formação em LGPD, aplicada à saúde, saúde baseada em valor, nas áreas nas quais ela desenvolve inúmeros projetos voltados ali para inovação, para gestão e para a sustentabilidade dos serviços em saúde. Estamos muito bem acompanhadas, né? Tem condição? Vamos lá junto divulgar? Vamos falar sobre essa convidada? Seja muito bem-vinda! Doutora Flávia Massa, seja bem-vinda. Quero agradecer a senhora pelo aceite, pela disponibilidade em estar aqui compartilhando um pouquinho do seu tempo, da sua trajetória, que é muito bonita, muito inspiradora e tem tudo a ver com a nossa proposta, né? A sua carreira, ela tem um impacto muito importante, principalmente para as mulheres fisioterapeutas, e não podemos deixar de convidá-la nessa segunda temporada para iniciar, né, o nosso time de convidados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, parabéns pelo programa. Eu acho que é um projeto lindíssimo e eu falo que eu fico muito feliz de ver pessoas tão jovens trazendo tanta responsabilidade para a nossa profissão. Informação de qualidade, né, uma comunicação clara. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Perfeito, né? Então, a gente gostaria de começar, doutora Flávia, te dando um presentinho, que é do nosso patrocinador. Um presente do Sistema Zenfisio. Ai, que delícia. Você que fala de gestão, né? Vai ser suspeita aí para falar um pouco mais. A gente vai discutir sobre isso durante esse episódio. E eu espero que você goste. Ó, já usa aqui, ó. Que ela já é da senhora. Perfeito! Adorei. Espero que você goste. Zenfisio mandou com muito carinho. Obrigada. E já começando o nosso episódio, a gente não poderia começar de uma forma diferente. Eu quero que você se apresente. Mas eu quero que você se apresente não só como doutora Flávia. Que você se apresente trazendo um pouco do seu lado pessoal, de você enquanto mulher. Conte aí um pouco da sua história pra gente. Pois é, eu sou Flávia Massa, eu venho do interior, né? Eu sou de Varginha. Na verdade, eu morei em Varginha há muitos anos. O sotaque entrega. Mas, eu sou do sul de Minas. Eu sou... minha família é de Poços de Caldas. Então, e eu venho de uma família que idealizou eu fazer odontologia, né? Então, eu acho que decepcionei um pouco o povo. E eu escolhi a fisio. Eu acho que assim, eu dei de cara com a fisioterapia. Eu tava no meu 3º ano da escola.
Então, naquela reta final de fazer vestibular, no meu segundo semestre, e eu tive um vizinho que teve um AVC. E esse vizinho, eu via todos os dias, eu indo para a escola a pé, eu via alguém de branco entrar na casa dele. E eu sabia que esse vizinho estava grave. E até chegar no segundo semestre, onde chegou a fase das inscrições para o vestibular, eu estava com o guia de estudante na mão, eu ia fazer odonto. Isso eu acho que não era muito opcional, entendeu? Eu vi esse vizinho com andador no passeio com esse cara de branco. E fiquei com aquilo na cabeça, que eu achei tão sensacional pôr um cara em pé, um cara, né? A gente sabia que estava acamado. Né? E aí, quando eu voltei da escola, eu falei assim, mãe, você precisa ligar lá para saber quem que é esse cara de branco. E minha mãe ligou. Ela falou assim, ele é um fisioterapeuta. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu achei tão surreal uma pessoa conseguir fazer aquilo, que foi meu único vestibular. Eu fiz trocentos para odonto. E fiz um para fisioterapia. E deu certo. Eu passei em alguns no odonto, mas eu passei no da física. E aí, eu olhava pra minha mãe e falei assim, eu lembro exatamente desse telegrama, ai que trem mais velho. Esse telegrama chegar que eu tinha sido aprovada no vestibular. E eu não acreditei na hora que o carteiro chamou que eu cheguei. Eu lembro que era horário de almoço, a gente sentado na mesa, eu cheguei, eu tava assim, ó. Aí ela falou assim, eu já sei que é na fisioterapia. Já era claro pra você e pros seus familiares, né? O quanto você E é engraçado tinha sido que depois que eu entrei né? na faculdade, a última coisa que eu pensei na vida foi fazer neuro, entendeu? Mas... E acontece com muitas pessoas, né? Eu acho que foi o verdadeiro significado de a fisioterapia te escolheu. E é muito engraçado que assim, sem querer, juro que foi sem querer, e foi sendo conduzido, eu sempre atuei em cabeça e pescoço. Então, eu sempre trabalhei com odonto, entendeu? Mas eu acho que num processo de reabilitação muito maior do que... Eu não me vejo dentista. Entendo. Mas trabalhei muito com dentista. Então, eu me vi em processos de reabilitação muito surreais, assim. Eu posso imaginar, né? E é muito bacana a senhora falar nisso, porque mostra o quanto, né, o trabalho de um outro profissional impactou a sua decisão e te trouxe onde está hoje, e né? na época, eu não sabia nem o que era físio. Entendeu? Eu teve que perguntei pra ligar minha lá pra saber, mãe. Eu falei assim, mãe, o que será né? que esse cara chega todo dia? Ele ainda tá lá na minha cidade, eu já falei isso pra ele. Quando eu formei, foi a primeira pessoa que eu fui atrás. Eu falei assim, mal sabe ele, o quanto que ele influenciou. Os filhos dele são físicos, pra você ter ideia. Então, assim, ele é uma pessoa realmente muito inspiradora. Eu imagino. Então, foi meio que mágico, assim. E ele não lembra nem de eu passando na rua. Um encontro muito bonito, né? E com o profissional, você chegou a conversar? Então, eu conversei com ele. Ah, com o profissional? Achei que era com o paciente. Não. O paciente, depois, assim... A gente não tinha muita proximidade, né? Mas eu fui atrás do profissional quando eu formei. Muito bacana. Perfeito. E ele sabe dessa história. Que legal, e né? E hoje vendo a senhora como vice-presidente do CREFIT, né? Deve ficar muito orgulhoso. Ele me demandou bem. Que demais. E como foi essa trajetória até chegar, de fato, na vice-presidência do CREFIT? Mas é engraçado, né? Porque nunca fez parte de um projeto. Dos seus planos, não. né? Quando eu cheguei dentro de tudo que eu planejei para mim em Varginha, eu fiquei grávida da Giovana aos 17 anos. Então, eu tava nessa fase de vestibular. A senhora conheceu o Dr. Anderson antes da fisioterapia? Não. Eu tive a Giovana na adolescência. E aí, quando eu engravidei da Gi, eu tive que estacionar um pouco a minha vida, porque eu ia ganhar a Giovana no meio de um semestre. Então, eu não tinha como viajar para fazer prova, porque se eu passasse, eu não tinha como ir com o neném. E não tinha como eu começar nada. Então, eu fiquei 6 meses em casa, cuidando da Giovana. E assim, há 30 anos atrás, a Giovana fez 30. Há 30 anos atrás, não era fácil ser mãe solteira. Então, eu não podia sair de casa. Minha mãe morria de vergonha de mim. E aí, eu tive amigas que não podiam andar comigo mais. E eu comecei a estudar sozinha. Falei, vou começar a estudar porque eu preciso passar no vestibular, né? Então, eu já tive pouca opção de escolher, porque quando a Giovana nasceu, minha cidade não tinha faculdade. Só tinha direito. Que era a última coisa que eu tinha pensado na vida. Última opção. Última opção. E o que eu tinha próximo, eu tinha 2 faculdades próximas. As outras que eu tinha feito inscrição eram muito longe. E eu sabia que minha mãe não ia deixar. Ou eu não ia, ou eu ia ter que já deixar a Giovana. Então, assim, foi um momento de escolha muito difícil. Imagina. E que muitas mulheres se deparam, né? Sim. Muitas. E às vezes acontece no decorrer do curso, né? A gente acaba que, por mais que a gente tenha o suporte da família, o fardo é da mãe, não adianta. Eu falo que hoje eu tenho 3,
Antes super me ajuda, mas o papel meu ali é muito determinante. Sim. Demanda muito, né? Sim. E é sociocultural, né? Também. E eu acho que é instintivo também. Sim. Eu acho que a gente faz, sem, dali a pouco a gente já fez, entendeu? Sim. Já tá Sim. pronta É instintivo. ali, Eu acho que quem deseja... Eu sempre quis ser mãe. Então, eu venho de família italiana, muito cheia de gente, a mesa cheia, uma falação, todo mundo gesticulando. Então, eu Sim. idealizei essa família para mim. Uhum. Mas nos dias de hoje, você associar isso Aham. com a vida profissional, principalmente trabalho. quem é autônoma, Sim. né, não é fácil. Não. Então, assim, largar tudo em Varginha e vir para Belo Horizonte, eu sou de uma época que a fisioterapia era muito independente de encaminhamento. A Sim. gente não Você tinha... pegou o início, né? A gente não tinha... A sociedade ainda, culturalmente, só vinha pra gente quando tinha prescrição por escrito. E aí, eu zero jogo, você entendeu? Aham. Vamos para Belo Horizonte. Sim. Foi quando eu me apaixonei pela gestão. Ah, legal. E E teve aí- algo que inspirou essa paixão pela gestão? O próprio Crefito. Legal. Na hora que eu entendi, porque o Crefito é uma empresa pequena, particularmente assim, em número, ela é muito pequena, com faturamento grande. E com uma responsabilidade de que aquilo nada é nosso. Sim. Então, você cuidar do patrimônio de alguém, porque isso é um patrimônio público, eu acho que te traz uma responsabilidade completamente diferente de quando você está brincando ali na sua clínica, que Sim. Com se não certeza. der, você dá um jeitinho. Tem diferenças, Tem né? diferença. Eu peguei uma transição de prestação de contas onde todo mundo amadureceu isso. Então, a gente teve que aprender. Eu falo que o sistema ele é assim, né? Em todas as profissões de saúde. Entra profissional de saúde, isso acontece com o odonto, com a medicina, com a fisio. Então, a gente entra fisioterapeuta num conselho e vira gestor público. Sim. Com uma responsabilidade gigante. E que, na maioria das vezes, doutora Flávia, a gente não tem essa bagagem durante a graduação, né? Nada. A gente não sabe nem o papel do Crefito. Exatamente. Exato. Você entendeu? Mas o que é a gestão do Crefito, né? A falta de autonomia de escolha, a responsabilidade do dinheiro. Ali a gente teve muita sorte, principalmente na nossa primeira gestão, que a gente entrou muito cheio de gás. Então, a gente tinha gente de todas as áreas. Eu era da assistência, tinha gente da docência, tinha gente da pesquisa, tinha de tudo. Tinha coordenador de curso, tinha pesquisador e todo mundo sentia falta de algo. E eu lembro que o meu maior embate pessoal ali dentro foi com o jurídico. Porque eu lembro que eu falava assim, porque a gente precisa fazer isso. Ele falava assim, mas isso não é papel do Crefito. Ah, mas a gente precisa fazer isso. Não, mas isso não é papel do Crefito. Aí por fim eu chegava e falei, mas o que eu vou fazer se eu não posso fazer nada? Posso fazer nada, E barrado em aí que eu tudo. fui amadurecendo, uma coisa que eu falo muito, que é a autorresponsabilidade. E eu vivi isso muito na pele estando no Crefito, sabe? Eu acho que foi muito legal. Eu sempre tive clínica. Então, eu entrei no Crefito achando que eu ia resolver o problema do plano de saúde. Porque você já sabia. Eu já sabia o que era padecer na mão de um plano de saúde. Eu já sabia todas as manobras da operadora. Eu já sabia o que era glosa, eu já sabia o que era não receber. Eu já sabia o que era uma tabela de plano de saúde. Eu vivia isso. E aí, eu fui convidada pelo Conselho Federal para compor uma câmera técnica dentro da ANS. Eu falei, caramba, vou resolver todos os problemas. Agora. Chegou Que o eu momento, precisava. Chegou a hora. Agora eu vou nadar de braçada. Eu não estava sozinha, né? Tinha um time. É claro que esse time tinha um sangue pulsando igual ao meu, porque a gente sentia as Igualmente, mesmas dores. Não era só fisioterapia. Então, essa postura de operador, essa insatisfação do prestador, ela é do profissional de saúde em geral. E a gente teve grandes feitos. Grandes feitos. Eu falo que eu fiz o que eu pude, eu entreguei tudo, essa comissão sempre entregou muito, e a gente não via chegar na ponta. Na hora que ela foi publicada, que eu falei assim, agora resolveu. Agora o fisioterapeuta tem direito à consulta, é ele que prescreve, é ele que quantifica. Ué, tá fácil. E até hoje ele não faz isso. Sim. Na prática não acontece. Na prática não né? acontece. E aí a culpa é sempre do Crefito. Aí você para pra pensar assim, onde que a gente tá errando? Até onde eu vou delegar pro próximo a minha insatisfação? Até que ponto é falta de informação? Até que ponto eu não me vejo naquela situação? Entendeu?
Eu sei porque eu entro em clínica e eu tenho clínicas que acompanham o Crefito há muito tempo, desde essa época, e elas estão em outro patamar. Sabe, a gente tem cases disso dentro do conselho. Mas não foi o conselho, né? Foi. Então, assim, foram eles. Exato. O Eu profissional, fiz né? o que me competia, né? Aham. Esse time levou a briga da fisioterapia. Outras profissões de saúde também tiveram seus ganhos. Isso tudo impactou na gente, que todo mundo tá no mesmo balaio que é o do prestador de serviço. E você vê ainda hoje o fisioterapeuta viver isso. Eu falo que eu tive 2 alegrias na minha vida. Quando eu consegui credenciar a minha clínica e quando eu consegui ficar livre do plano. Então, assim, é porque a gente às vezes tem na cabeça que aquela sala cheia, aquela sala de espera cheia, É bom. que você olha todas as Aham. salas ocupadas, aquilo é um sucesso. Mas não é por Não é, aí, não né? é. E aí, eu só tive essa noção, esse estado eu tive. Eu tive uma secretária, que ela ficou comigo muitos anos. E ela ficou grávida. E eu naquele batidão. Atendendo, chupando cana assoviando, né? Porque a gente atendia, a gente fazia gestão, e a gente fazia compra, e a gente visitava médico, a gente ainda era muito independente de encaminhamento, e fazia parceria, fazia publicidade, e inventava uma área nova, e a clínica tinha de tudo, Tinha era uma que clínica acontecer. grande. E aí ela ficou grávida. Eu lembro exatamente do dia, a hora que ela me contou, eu não consegui nem esboçar nada. Eu falei, o que eu vou fazer E sem ela? agora? O que eu vou ficar sem ela, né? Como que eu vou Qual será ficar? que será de mim? O que eu vou fazer 4 meses sem ela? Eu já sofri, nem barrigatinha. Eu já tava sofrendo. E olha o que é o empreendedorismo. Eu fui entender isso depois. Na minha cidade tinha uma secretária que ela só prestava serviço cobrindo férias e licença maternidade. Ela era autônoma. Que demais. E na época, no interior, eu acho que ainda é assim, ganhava salário mínimo. E o valor dela, como era fechado, porque era um contrato temporário, Sim. ela chorava o pau no preço. Uhum. E ela sabia mexer em tudo. Ela mexia em tudo que é sistema de plano de saúde. Ela fazia guia de faturamento, ela fazia DARF, ela mandava malote para contador. A mulher era ninja. E aí eu já fui me preparando para ir atrás dela. Falei assim, eu vou ter que ter essa moça, porque como que eu vou fazer? Eu não sei fazer uma Preciso guia. dela. Eu não Sim. sabia fazer. Essa parte burocrática, eu dediquei toda a parte burocrática da minha clínica, que eu não gostava de fazer, a gente gosta de atender, para minha secretária, que não tinha 2º grau. E aí, um dia ela falou assim, eu tenho consulta, onde era a minha clínica lá em Varginha, ela ainda tá lá, é um bairro de clínicas, é como se fosse uma área hospitalar. Então, o consultório da ginecologista dela era no bairro. Ela falou assim, eu vou na hora de almoço e volto e tal. E ela foi e não voltou. Ela tava com uma pré-eclâmpsia, que ela não tinha sintoma, ela internou. E eu já tinha conversado com a moça, mas eu tinha um prazo. Ela tirou licença 30 dias antes. E a moça não conseguia antecipar. Foi a hora que eu sentei no computador dela. Agora Falei, sou deixa eu eu. entender. Eu não sabia o login. Na época não tinha WhatsApp. E aí eu falava, como é que eu vou ligar pra uma internada? Porque eu não sei entrar no sistema, não sei faturar. Eu não sei como é que manda malote. Você tem noção que é isso? E eu falei, mas eu vou precisar encarar isso. Remanejei meus pacientes. Uma colega minha físio que não tinha secretária. Sabia fazer tudo. Ela ainda desceu da clínica dela pra me ajudar. Hoje, tá vendo? Importante você dar amizade. Você vê, eu falava Rede de assim, Dri, apoio, né? eu não sei ligar esse negócio. Ela falou, peraí. E as guias tudo acumulando lá, porque o povo chegava, e aquela confusão que vucu-vucu de clínica. E na hora que ela chegou, que eu entendi, eu comecei a chegar na clínica 6h30 da manhã e saí 11 horas da noite. Eu falei, eu vou encarar isso de frente. Vou aprender, né? Vou dar um jeito. E eu vi claramente aonde eu perdi dinheiro. Eu vi claramente o que estava errado. Eu vi claramente o que não fazia sentido financeiramente. E aí eu acho que foi uma ruptura minha, porque eu tinha 7 pessoas ali na clínica. E eu não podia personificar. Era o número contra elas. Esse foi a minha maior dificuldade. Porque quando Luana voltou, meu faturamento tinha dobrado. E eu tava com metade da equipe. E aí ela pegou uma outra clínica. Nessa época, eu lembro que eu tava tão desorientada.
Eu não achava que os pacientes estavam percebendo. Eu tive uma paciente que me falou assim, Flávia, meu filho é não sei o que do Sebrae, eu acho que você precisa ir lá. Eu falei, não, por que essa mulher tá fazendo? Não, quer tem com isso, né? E ela falou umas 3 vezes pra mim. Teve um dia que ela chegou pra mim, ela falou assim, eu conversei com ele vai te esperar o horário de almoço, que aí dá pra você ir. Eu falei, meu Marcou pra Deus. você. Eu falei, meu Deus, eu fui porque não tinha jeito de eu não ir. Eu vou arrumar uma inimiga se eu não for. Na hora que eu sentei, ele já sabia metade dos meus problemas, que nem eu sabia. A mãe dele já tinha contado tudo. Já. Eu acho que uma percepção dela, né? E foi muito legal. Além de eu fazer as trilhas, que eram gratuitas, eu tive uma consultoria. Legal. E essa consultoria, eu lembro que era muito na ponta do lápis, porque você pagava por hora, e eu tinha umas metas até a próxima data, porque eu tinha que dar uma resposta, né? E foi muito surreal. E até hoje eu sou agarrada no Sebrae, entendeu? Eu falo que você consegue muita coisa legal ali, inclusive de conteúdo gratuito. Sim. Que você vai abrir na mente, sabe? Na época eu ganhei um Empretec. Foi um divisor de águas. Primeiro porque eu fiquei uma semana trancada no Sebrae e a clínica funcionando. Eu falei, nossa, esse trem funciona sem mim. Ó. Né? E você vai começar a entender que as pessoas precisam ir desmamando. Isso é gestão. Sim. Qual foi a cultura que você criou ali? Eu acho que as meninas entenderam. Elas são minhas amigas até hoje. Quando eu vi para Belo Horizonte, eu desfiz da clínica 2 anos depois. Todas delas a gente recolocou. Então, elas fizeram parte dessa construção. Eu assustei. Até porque eu encarava elas como colegas. Né? Então, foi bom para todo mundo. Sim. E aí, eu falo que isso foi um grande divisor de águas. E na hora que eu venho pro Crefito, é uma coisa muito maior, né? Eu falo que era distinto porque, assim, tinha dinheiro, mas não tinha credibilidade. Na minha clínica era o contrário. A gente tinha credibilidade, mas não tinha dinheiro. O profissional não gostava do Crefito. Tinha uma aversão do Crefito. Jogava todas as frustrações no Crefito. E a gente vem de uma época, a gente entrou numa época que você não tinha um site, você não tinha um canal de comunicação. Eu precisei do Crefito. Eu lembro que eu perdi minha mãe em janeiro. Então, era a época de receber a anuidade, a gente recebia pelo correio. E eu não lembro. A gente recebeu tanto telegrama em janeiro, porque a gente tinha perdido minha mãe. Eu não lembro de ter recebido. E a gente tinha que... Eu trabalhava num projeto, um projeto federal, chama Brasil Sorridente, que é um projeto da Odonto. E entra quem tem especialidade, e eu tinha especialidade na época. Então, eu compus essa equipe do Brasil Sorridente. E a gente tinha que mandar a documentação sempre, né? E eu estava irregular. E foi um caos eu conseguir atualizar isso. E eu achava muito surreal eu pedir um boleto e não conseguir, entendeu? E eu não lembrava. Eu tenho essa pasta até hoje. Com tudo que eu tenho do Crefito, é uma pasta vermelha escrito Crefito. Tenho todos os boletos pagos, eu fui fiscalizada, eu recebi um auto. E aí, teve um dia que eu tava brincando, eu achei essa pasta e eu tirei foto e hoje ele tá lá, o fiscal que me notificou. Eu falei, você não tinha medo de morrer, né? Olha onde que eu vim parar. Agora o jogo virou. E aí eu falei, é a sorte que eu arrumei, porque tinha até a fotinha do depois. A minha notificação foi porque minha placa não tinha o número de registro da clínica. E eu, além de ficar brava, porque acabar com a estética do negócio, eu falei, eu vou ter que resolver, a gente adesivou desse maninho. Mas tinha, tá lá a foto. Aí eu mandei o antes e depois, eu falei, você vê como é que eu sou obediente. Ninguém nunca mais voltou lá pra ver se a placa tava com o número. E eu não achava esse boleto. E não conseguia. E eu tava... eu quase tive que vir em Belo Horizonte. Então, eu sempre falo que... E até hoje isso acontece. Eu falo que eu sempre volto no pensamento assim... Se eu tivesse em Varginha, isso chegaria em mim? Se eu tivesse em Varginha, o que eu ia estar pensando? Eu lembro sempre, porque o fato da gente ter hoje um canal de comunicação muito maior, às vezes não é o canal de comunicação que a pessoa usa, né? Não o é fato a realidade não da é a pessoa, realidade. né? Eu sei porque eu viajo o estado inteiro. Tem ações que a gente fala e eles não sabem. Às vezes eles querem me dar uma dica. Que tal o Crefito fazer tal coisa? Não, já parece tem. que a gente já fez. Já fazemos. Vai ser por acaso, isso já está sendo feito e tal. Então, assim, a gente não consegue
acompanhar a rotina. Até porque o profissional de saúde hoje ele não tem essa rotina. Sim. Né? Mas a gente ainda tem o CREFITO como uma coisa muito distante. Sim, né? sim. A gente não busca por ele. Entendi. E eu acho que isso vem muito desse ponto que a gente comentou no início, de não entender o papel do CREFITO pra gente, né? E daí eu queria até que você comentasse mais um pouco sobre isso, sobre o que vocês de fato fazem lá, o que você como vice-presidente faz lá, qual que é o objetivo, né, do CREFITO ali enquanto órgão que representa os profissionais. Então, Eu acho que assim, essa falha já começa na faculdade, né? Porque ou não se base, fala, ou o professor fala mal. Já criam Já criam, né? eu Sim. lembro que hoje em dia a gente tem, então assim, a gente foi elencando coisas do nosso cotidiano. Como eu falei para vocês, a gente entrou com todas as áreas de atuação da Físio e da TEL representadas. E todo mundo tinha uma experiência. Positiva ou negativa, todo mundo teve uma experiência com o conselho. Foi difícil de fazer a inscrição, ele não me falava nada, o professor quando falou mal, como é que eu descobri? Isso tudo vira pauta. Porque a gente é fisioterapeuta, né? Então a gente tem que arrumar o que pra gente nos incomoda. E eu lembro que isso foi um fato, sabe? Mas o que é o conselho? Aonde que a gente tem que estar? Então foi quando a gente criou o CREFITO Jovem. Então, o CREFITO Jovem, para mim, é um projeto lindíssimo. Muito, fiz parte, inclusive. Ele é um projeto lindíssimo, sabe? Ele ainda... A gente não tem perna para ele. Do tamanho que a gente queria que ele fosse. E é muito legal as pessoas que a gente vê que fizeram parte. Como é que elas se destacam? Por isso que eu falo, a política, ela tá entranhada Em no todo todo dia, sim. em todo momento. E a gente não Fala pode ser política a par. tudo é política, né? A gente não pode estar a par disso, a gente tem que entender. Sim. E eu acho que o CREFITO Jovem foi um divisor de águas ali dentro dessa ignorância que a gente sai da faculdade, sabe? Não bastante, a gente ainda montou encontros anuais, tanto com o coordenador de curso, porque a gente levava tudo que a gente precisava de atualidade, de possibilidade de parceria, treinamento de professor, como no núcleo docente estruturante, para a gente também ouvi-los e tentar intermediar isso com o COFITO, com o MEC. Então, a gente participou dentro da formação, a gente teve uma penetração muito boa. Eu acho que foi o primeiro passo para a gente diminuir essa barreira, né? Não é fácil. Não é toda turma, não é todo o CREFITO Jovem que consegue espalhar o que precisa ali. Mas é um perfil que sempre chama a atenção da gente. A gente também atualizou todos os canais de comunicação, sabe? Eu falo que nem eu dou conta de alimentar todos. Eu não dou conta nem do meu, quanto mais do CREFITO. É difícil. É muito difícil, até porque as ações são inúmeras. E quando a gente acha que já fez tudo que podia fazer, aparece mais. Então, assim, agora a gente veio com o Prêmio Primícia, que premia os melhores TCCs de Minas. Legal. Para esses professores, esses acadêmicos, a gente chega numa fase de TCC que a gente está esgotado da faculdade. Está ansioso porque vai chegar a prática. É uma reta final e eu acho que... E a gente que está aqui fora, a gente também precisa fazer desse TCC não ser só mais um. Ele tem que ser consumido, ele tem que ser mostrado, ele tem que... É uma coleta de dados. É um trabalho né? que demora, né? Leva tempo. Não, e a gente precisa... Um a profissão precisa dessa estrutura. E tem muito trabalho bom. E pode ser aproveitado, né? Eu vejo que hoje a gente vive coisas muito antagônicas e que mesmo com essa comunicação do jeito que tá, a gente sofre com falta de dado. Sim. Né? Então, assim, você pega um professor que geralmente ele orienta sempre o mesmo tema. Né? E às vezes a gente está carecendo tanto de outras coisas aqui fora. Sim. E acabam sendo E esquecidas, o que o mercado está precisando. Uhum. A gente viveu isso agora no edital da ANS, que essa semana a gente apresenta, inclusive dentro da Abrafito. Não basta mais para o mercado a gente pesquisar o que tem evidência científica. A gente precisa saber o custo disso. Sim. Não é só mais a efetividade. Até porque o gestor hoje, ele precisa tomar decisões de que o que vale a pena para aquele tamanho de negócio dele ou não. Sim. E a saúde, no geral, não é só na FIS, não tem esse dado. Né? A gente está falando aqui de um sistema
que bom que tem um sistema. Será que as pessoas estão alimentando corretamente esse sistema? Porque sem esses dados a gente não vai para lado nenhum. E a gente, no CREFIT, a gente começa a ver isso, né? Então, assim, você pega os autos de infração. Você vê, o evidência, ele é feito de acordo com o que aconteceu durante o ano. Ou positivo ou negativo, né? É uma demanda que apareceu no nosso núcleo de apoio, é a matéria que saiu no jornal e que a fisioterapia ficou incomodada, é um espaço que a gente precisa cavar uma falta ali para falar que aquilo também é nosso. Ele não é feito sem critério. Ele tem todo um estudo para ser feito. Então, todas as ações do CREFITO, ela vem da reação do profissional, né? Meio que suprir umas lacunas, né? Que Sim, acaba que aí ficando no você nosso escolhe meio. se isso vai sair uma matéria, se isso vai sair um parecer, se isso vai sair na revista, se isso vai sair um evento online, um evento presencial. E aí a gente tenta captar. Agora a gente está com a corrida, né? Ótimo. Que eu acho que o fisioterapeuta abraçou isso, agora desceu pro estado Sim. inteiro. E eu vi coisas lindíssimas. Eu vi paciente desafiar o fisioterapeuta. E eu vi o fisioterapeuta ser desafiado, né? Sim, E desafiar o bacana, paciente. Então, assim, você vê de tudo. A gente tem o PCD, que eu acho que é a cara da Fisi e da TO. E você vê a superação deles. Eles todos chegam pra gente e falam das duas profissões na trajetória de vida deles. Então, assim, é uma profissão tão importante. Eu falo que eu não esqueço da sensação que eu tive de ver meu vizinho de pé. Né? Eu acho que essa é o mínimo que a gente pode causar numa família. Exatamente. Né? Doutora Flávia, a senhora contou muito bem sobre a sua história, né? Como que você iniciou a sua carreira enquanto empreendedora e gestora. E trazendo um pouquinho para o tema que é sobre empreendedorismo feminino, eu gostaria que a senhora compartilhasse quais foram os seus principais desafios enquanto mulher nessa posição que majoritariamente é dominada por homens, né? Ainda hoje, quais foram os seus principais desafios e como que você enxerga isso hoje com as mulheres que estão iniciando no empreendedorismo? Eu falo que eu tenho 2 grandes desafios. Primeiro, porque eu escolhi ter uma família grande. Isso foi uma escolha. E é um desafio. E é um desafio, né? Você estar presente ali, fazer tudo que você planejou, você formar pessoas, o caráter dessa pessoa, isso está na mão dos pais. Então, eu não posso delegar isso para ninguém. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, que esse perfil moral, ele é lapidado. Sou eu quem dou. Eu preciso dividir com eles as minhas frustrações e minhas alegrias. Mas eu acho que o meu maior desafio foi ser esposa do Anderson. Porque eu ainda sou esposa do Anderson. É muito surreal isso. Sim. Onde eu vou, fazer o Anderson. E o Anderson. Né? Esses dias eu fui na Câmara. Essa aqui é a esposa do Anderson. Eu olhei e falei, cara, eu tô aqui representando o CREFITO, né? Só falar. Eu ocupo Assim, um por um cargo, acaso, né? eu sou a vice-presidente. Sim, Eu não sou a exatamente. esposa do Anderson. E por acaso, sou esposa. E por acaso trabalho muito, entendeu? E eu casei com ele depois do CREFITO, eu conheci ele depois. Sim. Então, eu acho que não só na minha posição, eu acho que a política a gente ainda está muito escondida. Sim. Né? A gente ainda ocupa cargos coadjuvantes. Sim. Apesar de ser toda a estrutura interna. Né? Então, eu vejo isso em assessorias, eu vejo isso nos cargos. A gente está muito distante. Apesar de ser uma profissão feminina, sim. Com um percentual muito grande, eu ainda vejo isso muito distante da possibilidade. Sim. Você entendeu? E é tão surreal, porque o gabinete do Anderson, por exemplo, é 100% mulher. Então, mas eu acho que isso é cultural. É cultural. Sabe? Então, eu acho que são 2 grandes desafios. Não foi fácil. Hoje eu já tenho uma estrada, né? E eu tenho entregas. Então, eu já tenho muita segurança. Não é uma coisa que me afeta. Mas já me afetou. Né? Hoje eu corrijo. Você vai dizer que é esposa do Anderson. Não. Na minha casa, É. eu sou. Ele deve mandar menos na minha casa, mas Tá super mas certo. mas é muito, muito surreal. Então, assim, eu sempre fui muito segura das coisas, até em volta. Quem tá em volta conhece o meu trabalho. Mas eu acho que eu quebro barreiras toda vez que eu viajo. Toda vez que eu entro numa faculdade, toda vez que eu dou uma palestra, sempre tem alguém que chega em mim. Nossa, eu não tinha te ouvido falar.
Nossa, eu não te conhecia. Parece que é uma luta constante, né? Parece Sempre que é lutando uma contra. validação constante. Você fala assim, nossa. E aí, a hora que eu te falo assim, eu viajo, eu deixo as crianças, é sempre muito penoso. Aí você escuta, o que eu mais recebo de mensagem é muito real. Assim, você me inspira, adorei te conhecer, como é que você dá conta? Aí eu falo assim, cara, mal sabe elas, né? Que a gente quase não dá conta. Que é tudo muito pensado, mas eu sou virginiana, né? Eu tenho... como diz o Anderson, eu sou planilhada. Então, eu sei exatamente o que meus meninos vão almoçar sexta-feira. Você entendeu? Que eu não vou estar aqui. Eu sei exatamente o que está na lancheira deles. A minha vida, ela é assim. Então... E é assim que eu consigo fazer de tudo, né? Então, essa semana eu viajo terça e volto só na sexta-noite. Ficamos o final de semana junto. E eu falei, como é que eu vou falar para eles que eu vou ficar a semana inteira fora? E aí eu falei assim, deixa a mamãe mostrar uma coisa pra vocês. Eu peguei o pôster que eu vou apresentar. Falei, isso aqui a mamãe trabalhou. A mamãe vai apresentar. Vai ter um tanto de gente. E eu vou impactar muitas vidas. Isso vai mudar o mercado da fisioterapia. Aí eles começam a me ver Se encher de orgulho, aonde eu né? gostaria de estar. Perfeito. Entendeu? Eu estou saindo de casa porque eu vou me realizar. Sim. Eu estou saindo de casa porque eu lutei muito para estar ali naquele palco. E ele é meu. Naquele momento ele é meu e eu preciso ir. E aí eu acho que você inspira. A Júlia fala muito disso. Você entendeu? Eu acho que esses dias a gente voltando de carro, eu falo assim, não, porque as tarefas são divididas, Rafael. As meninas e os meninos, lá em casa não é assim, não. É porque isso é instintivo, Sim. né? A gente puxa também pra gente uma organização para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que na fisioterapia, o que eu mais vejo quando eu viajo são mulheres donas de clínica. É um dado que a gente levantou porque eu não consigo fingir que eu não vejo, né? Então, eu visito muitos lugares. Toda sala de aula que eu entro é muita menina, né? E aí, eu fiz um levantamento esse tempo atrás. A gente tem 83% das profissionais de Minas são mulheres. E 78% dos RTs são mulheres. Então, são 78% de serviços de saúde sob a responsabilidade técnica delas. E todo mundo tem uma vida paralela. Além Sim. disso, exatamente. Todo Ninguém é mundo só tem. fisioterapeuta, Não. né? Então, assim, mesmo que seja um homem, mesmo que ela não seja casada, você entendeu? Todo mundo tem uma vida paralela. Então, você vê que a gestão da nossa profissão, a grandeza dela, e a gente vê os cenários de Minas, a gente ampliando espaço na saúde pública, na saúde privada, as mulheres entrando no esporte, ganhando espaço, isso é mérito delas, né? Então, assim, são pessoas que se identificaram. Mas ainda é uma incógnita para nós todos como é que faz essa gestão de tempo. Eu falo que no fim a gente dá conta, mas não tem uma receita. Não, mas é muito importante, né? Sim. Essa representatividade, né, acontecendo assim na prática, para incentivar outras mulheres, né? Motivar. Sim. Igual, por exemplo, nós estamos falando um pouco da atuação do Crefito. Recentemente vocês fizeram um evento, né, sobre empreendedorismo feminino. mulheres. E trouxeram várias mulheres, referências, né, à frente ali do empreender, da gestão como um todo. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse evento, de onde que veio essa ideia, que eu achei fenomenal. Essa ideia veio quando a gente foi fazer campanha, a última campanha nossa, que a gente rodou o estado inteiro. E a gente entrava nas clínicas sem elas saberem. A gente marcava com um apoiador nosso e ele fazia uma rota. Então a gente ia, porque ele sabia exatamente otimizar o tempo da gente. Vocês vão passando de clínica em clínica. E me chamou muita atenção, porque eu me vi nesse cenário. Eu ficava imaginando assim, nossa, imagina o presidente do Crefito entra, porque a gente estava na gestão, né? Batesse na minha clínica lá em Varginha, eu sempre volto para lá. Eu falei, eu ia desmaiar, né? E teve gente que quase morreu mesmo. Falei assim, nossa, mas será que tá tudo... Nossa, vamos parar. E a gente foi muito bem recebido. E foi de emocionar muito. E eu olhava cenários que eu fazia, entendeu? Mas eu tive chance de arrumar. Então, às vezes eu tava na sala de espera, porque a secretária falava assim, você espera um pouquinho que ela tá atendendo? Eu falei, a gente esperava. E na hora que eu via aquele cenário, assim, cara, eu era assim. Eu errava assim. Eu sei exatamente o que ela tá vivendo. E aí eu fui anotando, né? Eu não...
pode não parecer, mas eu sou tímida nessas coisas. Eu não sei fazer campanha. Eu lembro do Zé Verino vir colar o adesivo em mim. Eu falava, ai, meu Deus. E ele pedia pra menina deixar colar, e eu colava. Eu ficava mais só na observação. E aí, eu cheguei com essa inquietação. Eu falava assim, gente, como é que eu vou chegar nesse tanto de gente? Porque eu rodei o estado inteiro. E eu vi o mesmo cenário. Sabe? Eu me via eu sabia até como é que ela vinha. Ela vinha toda descabelada, sabe? Cansada, exausta. dependendo do horário. A sala cheia. Tinha lugar que eu chegava, tinha mais de um paciente. Certo ou errado, era a realidade. Sim. Você via que montava um Pilates porque era um Robin Hood financeiro, porque o que ela queria fazer não estava dando conta. Eu me vi naquela situação. E aí, quando o Anderson afastou, que eu virei presidente, eu virei para ele e falei assim, porque foram 4 meses. Você não faz milagre em 4 meses. Impossível. E aí você mantém, até porque a gente tem um planejamento anual. E eu falei para ele, eu queria só tirar um projeto do papel. O resto tudo eu vou tocar. Do jeitinho que tá. Do jeito que tá. Eu não vou nem fazer alarde que eu tô na presidência. Ninguém vai saber. Mas um projeto eu vou tirar do papel. E aí eu fiz um edital. Porque eu queria que ele fosse maior. E eu fui no Sebrae de Brasília. E o Sebrae de Brasília encantou com o projeto, mas ele não poderia pegar Minas. Então ele me fez procurar o Sebrae Minas. O edital foi mexido, né? A gente vai fazendo o que dá. Ontem eu estava conversando com as meninas. E aí a gente estruturou algo que eu falei assim, gente, mas tem que ser só para elas. E a gente teve o jurídico, o bandido jurídico sempre cortando meu barato, né? Não, mas não pode, não sei o quê. Eu falei assim, não, se tiver algum benefício, os meninos podem ter também, mas eu preciso juntar essas mulheres. E o projeto, eu acho que ele não foi tão acreditado, eles arrumaram um auditório pequeno. E a gente teve o triplo de inscrição na fila de espera, né? E as mensagens que eu recebi foram tão surreais. Eu ainda escutei piada no corredor do Crefisa. Falei assim, nossa, mas tem inscrita perguntando se o presidente não vai. Eu falei, sério? Aí ele falava assim, mas eu não vou? Eu falei, não. Mulheres. Hoje é seu dia de ficar com as crianças. E compre minhas Você planilhas. entendeu? Eu falei, já tá tudo esquematizado. É lógico, virou uma república, né? E foi muito surreal, porque essa quebra aconteceu ali. Você via que ela estava no celular para ver se o marido já tinha dado comida para as crianças, sei que. E pensando nisso, porque eu sei o quanto é difícil, a gente montou uma estrutura de muito respeito por elas. Para que elas saíssem dali assim, ó, valeu a pena. Sim. E tanto valeu que isso virou uma comunidade. E tanto valeu que nós vamos fazer a 2ª edição. Bonito, parabéns. E agora o Sebrae vem lançando conosco uma trilha de gestão específica para fisioterapia, onde todos os Sebrais Minas vão dar esse suporte para quem quiser. Então eu falo assim, eu vou alinhavando para falar assim, nossa, quando eu estava em Varginha era isso que eu queria, e 10 anos depois é isso que eu ainda quero. Eu acho que a gente cresceu demais. O Sebrae também amadureceu muito, porque eles eram sempre muito voltados para o MEI. E a gente não fazia parte desse nicho. Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha hora que eu conseguia fazer analogia com alguma coisa de gestão. Mas não era todo mundo que estava disposto, né? E eu comecei a estudar a gestão e comecei a gostar. Então, eu sabia o que servia para mim e o que não servia. Mas eu podia confundir a cabeça da minha colega se eu indicasse alguma coisa do MEI. Sim. E o MEI estava mais voltado para outro tipo de serviço. Hoje até o Sebrae já amadureceu isso, então ele está abraçando as profissões de saúde. Eles têm o Sebrae delas, né? E a gente fez o Crefito delas. E aí agora a gente só está tentando encaixar o lugar. Porque eu queria um lugar maior. Que a gente conseguisse fazer a 2ª edição esse ano, porque foi surreal a troca entre elas. Sim, acontece. Eu acho o que ambiente molda muito, né? Eu acho que elas interagirem, sabe, esse network que elas fizeram. Sim. Tanto é que a gente teve... Esse evento foi gravado, né? E teve uma hora que a gente despediu assim, a partir de agora ninguém gravando. Somos só nós. E foi muito diferente. As pessoas se soltaram, fizeram as perguntas que quiseram. E questionaram o palestrante, e me questionaram. E trocaram ideias, levantaram e foram conversar lá fora. Ali eu senti que o negócio tinha funcionado. Sua missão tinha sido cumprida, Sim. né? E aí, assim, na hora que eu recebo... Eu cheguei a chorar,
Eu lembro que isso foi num sábado, eu recebi um monte de mensagem. No domingo eu tava na missa, eu recebi uma mensagem que eu falei, nossa, e você não imagina o que você impactou. Sim. Eu recebi ontem, da mesma menina. Ela falou assim, ela repostou um TBT, ontem não, quinta. Ela postou um TBT e me marcou. E ela ficou tão feliz eu ter repostado. Eu falava, gente, a gente é tão pequena, né? Pra você ter causado tanto impacto. Então... E hoje eu vejo as meninas no Instagram, elas estão fazendo outros cursos de gestão. Sim. E aí, assim, eu acho que essa sementinha foi plantada. E às vezes é o que falta, né? Plantar a sementinha para ela começar a germinar por si Não, só. e até essa decisão, a maior parte das mensagens que eu recebi foi isso. Olha, eu decidi que eu não me sujeito mais a isso. Eu decidi que eu vou mudar meu modelo. Essa decisão, ela é muito difícil. Porque a gente, geralmente, tem gente que depende da gente. Então, as escolhas, elas impactam. E toda mudança gera um desconforto. Toda mudança dá uma insegurança. E vai, inicialmente, dar uma instabilidade. Até a gente se recolocar. Sim. E na hora eu fiquei meio preocupada. Falei assim, essa mulherada tá muito empoderada. Vai que o trem dá errado. E assim... Mas elas estavam muito decididas. Muito decididas. Então... E eu vou acompanhando. No Instagram, elas vão repostando, elas me mandam alguma coisa, elas me mandam foto. Elas me mandam foto prontuária do que elas conseguiram fechar. O que elas... convênio que elas deixaram de atender. Como é que faz esse distrato? Eu falava, meu Deus... É isso que a gente precisa. Sim. A gente precisa estar junto. Você entendeu? Porque não tem como... Eu brinco assim, né? A gente tá no mesmo barco, mas a gente tá cada um remando para um lado ainda. A gente precisa se juntar. A gente já entendeu que a gente não concorre. De tudo que já chegou de queixa para mim, a única coisa que nunca ninguém reclamou foi a ausência de paciente. Né? Então, assim, ninguém reclama assim, não vem paciente. Se a pessoa vai fazendo devagar... Tem todo um começo de carreira, né? Mas depois aquela história da sala de espera cheia, ela cai por terra. As pessoas vão começar a entender. E eu acho que é estar junto. É juntar essa mulherada que quer se fortalecer. Que é assim que vai acontecer. Perfeito. Vamos para nossa dinâmica? Já que a gente já introduziu aí o assunto. Então, essa dinâmica, a gente tem alguns assuntos aqui importantes sobre o tópico do episódio. E a gente quer que você dê sua opinião sincera, né? Isso, pode pôr na tela pra gente. Então, doutora Flávia, é o seguinte, temos 4 temas aqui muito importantes. Vamos chamar o primeiro tema? Então, a gente já até introduziu um pouco sobre esse assunto, né? Sobre os desafios do empreendedorismo. Só que eu quero que você fale, enquanto a sua experiência, mas enquanto a sua visão com essas outras mulheres que você convive. Quais são os principais desafios que você vê nesse mercado, dentro da fisioterapia? Quais são os maiores desafios das mulheres aí em assumir esse protagonismo relacionado ao empreendedorismo? Conta aí pra gente. Eu acho que o maior desafio nosso é a gente entender que tem muitos modelos de negócio, né? A gente está muito focada ainda na assistência da clínica, no domiciliar, e a gente tem muitos modelos de negócio. E a gente precisa encontrar o que adequa a gente. Outro grande desafio é entender quanto vale a minha hora. Porque é muito fácil precificar quanto custa o horário do estúdio. O que é material, mas e a tua hora? Né? Então, assim, se eu sair daqui, esse ultrassom não se move, esse paciente não melhora a dor, e é isso que eu acho que falta. E saber falar não. Eu acho que a gente precisa falar não. Esse não, ele é protetivo em várias situações. Ele, se não der para pagar a sessão, fala não. Entendeu? Você tem que ter isso muito consolidado na tua cabeça. E se você quiser dar uma sessão para alguém, dê. É mais digno, né? Mas esses dias a gente estava vendo... A gente foi fazer um curso de aquisição de cliente. Na hora que a gente levantou, coisa boba. Numa conversa assim. Que eu fui só fazendo algumas perguntas. Ela falou assim, não, eu não ganhei nem metade disso. Eu falei, mas você tá pagando. Eu acho que o maior desafio é a gente entender o nosso papel. O que eu acho que hoje o fisioterapeuta entra no mercado, ele não entendeu o que é autonomia profissional ou ser autônomo de ser informal. São coisas distintas.
eu preciso existir. E a gente está num país de tributação. Isso tem que estar no preço. Eu vejo, quando veio agora saúde, né? Da Receita Federal, o povo todo apanhando para fazer o negócio. Eu falei assim, mas como é que eu vou fazer com imposto? Eu falei, cara, isso tem que estar embutido. É igual arroz. Você compra o arroz com imposto. Você entendeu? Não é o dono do supermercado que paga, é você que está pagando. Tanto é que quando tem o dia do imposto zero, a gente vê a mercadoria ir lá para baixo. Então, você precisa pensar o que fazer. Então, esse amadorismo na profissão, essa informalidade é o que mais me preocupa. E eu acho que isso é muito instintivo da mulher. Sim. Porque a gente quer cuidar. De atribuir responsabilidade a também, gente né? cuida. Sim. Ai, mas coitada, ele não pode pagar. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Eu acho que isso também é instintivo. Sim, a gente já vem do instinto de cuidar. E a gente estuda para cuidar. A gente precisa ter o desafio de aprender a viver disso. Isso tem custo, isso tem preço. E isso não é feio, entendeu? A gente precisa se realizar. Isso é um grande desafio, porque o empreendedorismo é um malabares. Né? Num país de tanta tributação, a área da saúde ela é muito regulada. Não é só pelos conselhos, mas é uma área muito regulada. Então, você tem muitas regras a ser cumprida. E toda regra tem custo. Eu tenho a regra da vigilância sanitária, eu tenho a regra da prefeitura, eu tenho a regra do Ministério da Saúde, eu tenho a regra do conselho. E para eu cumprir todas essas regras, eu tenho um custo. E se eu não ponho esse custo, eu não estou cumprindo regra. E se eu não estou cumprindo regra, não vai para frente. E acaba não se valorizando, né? E aí você fica nessa informalidade, com medo de qualquer fiscalização, entendeu? Número 2, então, doutora Flávia. Desafios da valorização na fisioterapia. Pode opinar até de forma geral, se a senhora gosta. Eu acho que, em geral, a gente não sabe o custo operacional. De nada. A gente tem noção de custo. Você perguntar quanto custou seu dia hoje, o custo. Você faz... Esses dias eu estava num grupo e falou assim, quem atende no bairro tal? Aí tinha trocentas pessoas. Eu falei assim, será que essa pessoa faz o cálculo? Perto, né, também. Porque... Varginha, ok, né? Que é uma cidade menor. Mas Belo Horizonte, se você pedir para eu atender uma pessoa na Pampulha, demora 1 hora para chegar lá. Né? Você entendeu? Então, eu acho que não passa na cabeça da pessoa todo o custo operacional. E aí, qualquer coisa que sobra parece um lucro. Né? Nem tudo que entra é lucro. Né? Nem tudo que sobra é lucro. Então, você vê esse profissional sempre... Isso, homem e mulher. Sim. Sempre com um capital de giro muito escasso. Então, você fica naquela estagnação, né? De fazer para hoje para pagar a conta de amanhã. Porque você não tem meta. Você não sabe nem que você cumpriu uma meta. Você não sabe, igual eu vi quando a minha secretária saiu. Eu falei, não, eu não tenho que aumentar minha cartela de cliente. Porque para aumentar, eu tinha que aumentar mais uma colega. Não, eu tenho que otimizar. E eram coisas, ajustes simples, tipo... Nossa, fulano fez 6 sessões, por que ele não voltou? Não precisa. Eu preciso saber por que ele não voltou. Não só porque eu tenho mais 4 sessões a fazer, mas por que ele melhorou? Ele não quis mais? Sim, até os feedbacks negativos Exatamente, ajudam a melhorar, eu precisava saber né? por que ele não voltou. E esse percentual não era baixo. Você entendeu? E aí eu fui... Geralmente é porque melhorou, porque foi viajar e na viagem melhorou e não quis voltar. Mas, cara, você não mensurar isso, né? Será que a gente precisa fazer esse tanto de sessão? Será que eu consigo mostrar um recurso para ele que otimiza o tempo dele? E aí eu penso num ganho secundário. Eu não vou ganhar em todas as sessões, mas ele vai me indicar. Sim. E essa indicação vale mais que qualquer outra publicidade. Aumenta a sua valorização. Você entendeu? Eu tenho que ter segurança dentro de uma equipe multiprofissional. Quando ele fala que isso não é meu papel, eu falo que é. Perfeito. Porque eu sei que é. Sim. Ou se ele me pede para fazer alguma coisa, não, isso não é meu. Isso é seu. Né? Eu posso até te ajudar, mas eu acho que quando você sabe exatamente o seu papel nessa equipe, ninguém monta na gente. Né? A gente viu isso muito com a CBDF. Quando o profissional usa e que ele traçou um diagnóstico fisioterapêutico, a equipe entender o real papel dele. Perfeito. Né? Então, esse volume até de solicitação de equipe, visitar um leito, de trocar experiência com o paciente, a gente vê que tem sido educacional, você entendeu? Eu acho que é isso.
Vamos para o próximo? Passa aí, o tema 3. Esse assunto é legal também, né? A gente já sabe que o meio digital está muito presente na nossa rotina, na nossa vida. E eu queria que você deixasse um pouquinho da sua opinião sobre esse assunto, sobre o que você entende como importante para o meio digital e aqui levando em consideração também as nossas atribuições enquanto profissional, né? Eu acho que não tem como fugir, né? Eu acho que a gente tem que encarar isso de frente, inclusive as nossas fragilidades. E aí eu falo como profissional de saúde em geral. Nós não sabemos onde nós estamos pisando. E quando você fala... Uma coisa é você pôr os seus dados, uma coisa é você se expor. Quando você expõe o próximo, e a gente lida com dados muito sensíveis, e dados sensíveis são dados perceptíveis, não só numa imagem, mas dentro de um prontuário. A gente precisa... Eu falo que crefita é mãe. Ele chama atenção, mas ele não briga tanto, entendeu? Você vai tacar a porrinha até... Mas o crefita é uma mãe. Mas a responsabilidade civil e criminal é madrasta. Sim. Sabe, eu acho que a gente não tem essa dimensão. E eu vejo muita imaturidade. Muita imaturidade. No uso da... Não só na publicidade, mas como em softwares. A gente vê de tudo. Né? A gente vê o profissional pegando qualquer software, qualquer prontuário e baixa aquilo gratuito. E vai colocar... Esses dias eu fiz um teste, eu baixei um gratuito. Tinha 7 dias para usar. Eu tive o saco de pôr 2 pacientes por dia nele. Durante uma semana. Deu meus 7 dias. Eu abri, eu estava sem acesso. Aí eu mandei mensagem no Fale Conosco. Falei assim, olha, meu paciente chegou. Fulano de tal tá aqui. Eu tinha ele lá, né? Aí ela falou assim, não, mas você não quer fechar o pacote tal? Eu falei, não, deixa eu atender meu paciente, depois a gente vê a proposta. Aí ela falou, não, agora você não tem mais acesso. Cara, e assim, por lei federal, tudo que eu coloquei ali é da minha responsabilidade e é dele. Se ele me pede uma cópia, se esse paciente existisse, ele fala assim, eu preciso de uma cópia do que você fez, eu não ia conseguir. Então, na hora que... O que eu acho que a gente tem que fazer? Ler o termo de uso. O termo de uso de qualquer software, seja ele de gestão, ele é um contrato. A política de privacidade, a gente sempre pula. A política de privacidade, aceita, né? A gente só aceita que a gente quer ter acesso. Quer passar rápido. Ler, porque a política de privacidade vai falar o que aquela empresa vai fazer com os dados. E o termo de uso você aceitou. Então, é aquela história do não. Tem hora que o não é melhor. Eu acho que hoje as empresas sérias também estão amadurecendo, porque entendem a responsabilidade. Mas quando estouram alguma coisa, o dono do software não tem responsabilidade. É quem coletou o dado. Mas eu vejo assim, não só no uso diário, mas no processo de reabilitação. Esse mundo digital, ele tem feito seus impactos, né? Ele tem trazido muita facilidade para o fisioterapeuta e muita... Cara, hoje você monitora um paciente de casa, ele fala com você a qualquer hora, isso tudo é muito positivo. Eu acho que falta uma maturidade, mas não é algo específico da físio, não. Eu acho que... É geral, indivíduo mesmo, né? Até a gente usando a rede social pessoal, a gente tem hora que dá uma patinada, né? Estamos expostos, né? Então, vamos finalizar com o número 4. Equilíbrio entre vida pessoal e carreira. A senhora comentou muito bem no início, mas fica o espaço aberto aí para a senhora trazer coisas importantes. Eu acho que assim, tudo é momento, né? Eu falo que eu que já passei por várias etapas da vida, eu falo que quando a gente ganha neném é uma coisa, porque a gente realmente fica quase que fora do jogo. E isso eu nunca tirei licença maternidade, eu tirava os 15 dias e carregava tudo debaixo do braço. Hoje eu estou em outro momento, mas os meninos ainda pequenos, dali a pouco eles saem de casa e eu fico. Eu falo que vai do momento, vai ter hora que o meu trabalho vai exigir mais de mim. A hora da produção nossa, da estruturação daquela clínica, de um plano de negócio, de uma meta anual, de fazer as análises. Então vai ter um momento que tá tudo bem. E vai ter momento que a minha família vai pedir mais, né? Tudo é momento, tudo... Eu falo que a gente equilibra em pratos. E eu fico muito feliz de falar que não tem uma receita, que ninguém endoida, que
É assim, e o que eu acho mais importante é você trazer essa família para perto do seu projeto. Porque você faz tudo para que o outro seja feliz. Então, acho que hoje, o equilíbrio que eu acho é dividir com as crianças o que eu estou fazendo. Só, a mamãe vai sentar aqui no escritório, a mamãe vai escrever um negócio. Não, eu vou entregar para uma mulher chata. Eu tenho prazo. E ele fala... Aí, na hora que eu tô na reunião lá, a mamãe deu certo, ela foi muito chata. Eu falei, não, ela adorou. Porque a mamãe conseguiu apresentar. E tem hora que você tá ali imersa no negócio, sabe? Eu falo que esse ano, especificamente, eu entreguei muita coisa grande. Eu estudei muito, inclusive eu dei uma retraída em vários projetos pessoais, porque você tem escolhas. Sim. Você entendeu? E os meninos, eles precisaram participar disso. O marido precisa participar. Aliás, ele tem que ser seu maior incentivador. Sim. Então, eu acho que esse equilíbrio vem desse projeto não ser só pessoal, ele é da família. Da família. Não dá pra separar, né, doutora? O profissional, deixar do lado de fora de casa, né? Não tem como separar. Não, e às vezes você planeja chegar em casa mais cedo, fala assim, agora eu vou chegar mais cedo, aí o paciente chega, ele Surge uma atrasa, demanda. aí ele vai trazer a mãe que também tá com dor, e aí você vai falar que não tem como. É verdade. Então, assim, a gente tem, eu acho que a leveza tá da gente não querer ter controle de tudo. Perfeito. E muita resiliência no processo, né? Sim. Porque o cotidiano, ele é muito incerto, Ele né? A gente é. planeja, mas não vai acontecer da Mesmo maneira, quando né? acontece, eu falo que eu tive muito, eu tenho ainda muito controle de tudo que está acontecendo. Esses dias eu falei, mas por que você... Ele chegou com muita fome, sabe? Porque eu não levei o lanche e tal. Eu falei, cara, mas estava escrito que era para levar na minha planilha. Aí, na hora que você vai conversar, cara, ele é uma pessoa que tem desejos. Naquele dia ele não queria levar aquilo, ele queria levar outra coisa. E eu preciso ouvir. Sim. Você entendeu? Eu acho que a Individualidade do gente... outro, Exatamente. Eu acho que é dentro da família e dentro da nossa equipe. Porque dentro da equipe ainda é mais conflitante. Porque você vem de educação diferente, formação diferente, às vezes profissão diferente. Sim. Ideais de vida diferentes. Sempre eu falo isso, você respeita, porque todo mundo tem um bastidor. Hoje você tomou uma resposta atravessada, seja do marido, seja do filho. Ali dentro de casa você ainda tem mais noção do que está acontecendo. Mas em qualquer ambiente. Né? E aí você vai equilibrando ali, tentando ser o mais compreensiva e se realizando, né? E ainda sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão emocional mesmo, de como a mulher se vê nesse papel de tentar equilibrar tudo, porque a gente já tem esse instinto de tentar equilibrar tudo. E como que você acha que isso pode influenciar lá no nosso lado profissional, lá no consultório, lá com o eu paciente? acho que a cabeça da gente é tudo. E a gente ainda enfrenta oscilações hormonais. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Sim. E não adianta falar que não é. Tem como fugir. Não tem como fugir. E geralmente a gente trabalha em ambientes muito femininos, Sim. né? Então, cada um vai estar atacado de um jeito. Vai ter sempre alguém fora do eixo. Eu acho que, assim, a gente precisa cuidar da saúde mental. Sim. É não criar metas inatingíveis. Eu falo que é um dia de cada vez. Porque eu já sofri muito. Falo assim, nossa, mas esse semestre eu planejei e já tá no mês 3 e eu ainda não fiz metade. Hoje eu não sou assim. Você vê, eu fiz um planejamento ano passado, em novembro, para todo o meu semestre. Absolutamente tudo que eu planejei eu não fiz. Absolutamente tudo. Quando chegou fevereiro, cancelou um tanto de coisa, eu fiz outra. Foi muito além do que eu estava esperando. E eu acho que... meu irmão caçula fala isso, que eu acho que isso é muito autônomo. O poder da reconstrução. Sim. Sabe? Resiliência. Não foi hoje, mas vai ser amanhã, não vai ser isso, vai ser aquilo. E leve, sabe? Não é fácil. Mas eu falo que... É a hora que eu falo que ler, ouvir podcast, que virou um hábito, né? Acho que no cotidiano nosso, tão corrido, você põe um podcast no carro, você vai para aquele lugar, né? Você se encontra ali para conseguir centrar no que você quer. Sim. Eu acho que o maior desafio nosso é a gente saber o que a gente quer, não o que a gente queria lá na frente, mas o que é real. Né? É um passo de cada vez. Hoje eu consigo isso.
eu vou fazer um curso por ano, eu não vou conseguir viajar esse mês porque o meu neném não dá conta. Só não vale falar que o marido não deixa. Não querer ir é uma coisa, mas a gente tem que traçar metas, sabe? Mas metas reais. Eu acho que a gente traça metas irreais. Às vezes, quando eu sento com as meninas que eu vou conversar de clínica, tem hora que eu falo assim, não, eu acho que você tá querendo muito em pouco tempo. Porque aí é o desejo de pôr aquilo tudo no papel. Vai, põe. Mas vai com calma e tá tudo bem se você não der um check ali, que aquilo ali foi cumprido, entendeu? Perfeito. Eu já ia falar disso se nessa sua experiência com profissionais que querem empreender, com fisioterapeutas, você vê muito isso de ter um objetivo que às vezes não é alcançável agora e às vezes aquilo vai frustrando muito a profissional, né? E assim, como que você enxerga, o que você acha que é necessário para, de fato, aquela pessoa, às vezes, colocar aquele plano tirar do papel, né? O que eu vejo, assim, claramente nas meninas que eu acompanho, que eu vejo crescer, é constância. Devagar e sempre. Nunca parar. Não desistir. A resiliência, né? Às vezes faz um projeto ali que não rola. Às vezes faz uma contratação que é um fracasso. Você designa, às vezes, para o outro algo que era seu, né? Mas eu vejo não desistir. Eu vi claramente, eu comecei a acompanhar essas meninas depois do crefito delas. Esse final de semana, eu sei porque eu mexi com elas no Instagram. Elas estavam tudo num curso de gestão. E elas fizeram amizade ali. Você entendeu? São todos... É muito surreal, porque a gente que tá comigo há muito tempo. Que começou lá numa reunião, eu indo lá na clínica dela, e chorando de plano de saúde, e ela ia deslanchando, mas ela não desistiu, sabe? Então, tem quem largasse do plano de saúde, tem quem fizesse do plano de saúde um modelo de negócio, e foi montando outro, e foi montando outro, e foi montando outro, e desmamou a dependência disso. Quando você não é dependente, você cria força, porque aí você tem poder de negociação. Sim. Quando você é refém, você não tem. Sim. Tem nem tempo. Então, Né? não, você nem pode. Porque se ele fala pra você, então não quero ser mais, você vai tirar o dinheiro de onde? Então, você se torna refém. E eu vejo isso meio que libertador, sabe? Então, o que eu vejo não foram grandes saltos. Eu não vi grandes saltos de ninguém. Eu vi pessoas que hoje estão consolidadas, mas que vieram numa trajetória muito lenta. Sem delegar frustração, puxando para si o que queria, e ajustava uma coisa, ajustava outra. Tiveram os seus deslizes, eu sei porque me procura. Né? Você, desanimada, que não sei o quê. Falei, não, mas não é assim. Eu já peguei o carro e fui na clínica da pessoa. Senão eu vou aí. Mas vamos ver o que está acontecendo junto. Porque eu planejei um negócio, não deu certo. Porque eu contratei um fisioterapeuta que não deu certo. E o projeto desandou. Eu falei, mas em que momento isso desandou? Porque o projeto é uma coisa, né? E aí a gente vai lapidando junto. Então, assim, aos poucos, eu falo que eu só não faço mais porque eu não dou conta. Mas eu vou acompanhando e isso acho que me alimenta. Sim. Sabe? Além de se aprender, você fala assim, gente, o caminho é esse. Ele tá tão claro, às vezes, ao mesmo tempo que a gente sofre muito ataque, né? Sim. Tem muita gente que vem e fala pra mim assim, mas eu vivo isso, eu vivo aquilo, que o crefito não faz isso. Não adianta argumentar com uma pessoa dessa, né? Ela não tá pronta para ouvir. Sim. Então, mas vai chegar um momento, eu acho que... Você sabe que eu tenho hoje clínicas que estão próximas, porque vieram me atacar na fiscalização. E eu falei, não, mas o que estava errado? Né? Porque o fiscal não inventa moda. Por causa disso, por causa daquilo. Geralmente era parâmetro assistencial, e aí plano de saúde paga pouco, se não for muvucado não dá. E aí você vai ajustando, e hoje tá tudo ok, entendeu? Então, é sempre aonde a gente estiver, a gente tem que pensar que é uma via de mão dupla. Perfeito, Perfeito. Né? E você mencionou aí algumas formas de empreender, né, enquanto fisioterapeuta. E eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente quais são essas formas, como eu, fisioterapeuta, enquanto mulher, posso empreender dentro da fisioterapia. Eu falo que hoje a sociedade reconhece a gente, né? Então, uma gestante reconhece,
um idoso reconhece, a família dele reconhece. Então, a gente tem cenários da físio, ainda é muito surreal, mas a fisioterapia raiz mesmo tá carecendo de fisioterapeuta. Então, a gente tem gente que procura a gente querendo fisioterapeuta na neuro, que faça um domiciliar ou que tenha um espaço legal para fazer uma reabilitação decente. A geronto vem crescendo demais. Eu acho que o cuidado com o idoso, a fisioterapia, ela é muito protagonista nisso. Porque quando você fala de déficit funcional, existe uma perda funcional e a qualidade de vida que a gente traz para esse idoso. A gente tem hoje as doenças do neurodesenvolvimento. Sim. Que você vê as mães implorando por fisioterapeutas, por terapeutas ocupacionais. E a gente não tem quem indicar, né? Então, eu acho que não é só um modelo de negócio. Eu acho que é uma estrutura da profissão que a sociedade reconhece. Hoje a gente não tem profissional. É muito louco isso. E aí você tem grandes empresas, eu falo porque ligam no Crefito pedindo referência, né? E a gente não tem. Porque se você podia ir no site procurar um especialista ali, você não tem. As pessoas ainda não entenderam essa vibe das áreas de atuação. Sim. Né? Então, você tem grandes empresas querendo contratar fisioterapeutas porque eles têm ISO, eles têm não sei o quê, e precisa de alguém na ergonomia, na ginástica laboral. Não temos. Não tem. Sabe? Você não tem gente para laudar. Esses dias eu estava num aniversário no meu prédio, e aí chegou uma vizinha e falou assim, tô com uma raiva de um fisioterapeuta. Eu falei, não é possível que ela vai me denunciar alguma coisa, eu vou na festa. Tô de boa Aí aqui. eu falei, não, eu aqui, bebendo um vinho. Ela falou assim, não, você acredita que nós perdemos uma causa trabalhista por causa de um laudo de um fisioterapeuta? Eu falei, ela até me falou o nome, eu esqueci. E eu fiquei interessada com o negócio. Aí Você já entendeu? Eu tocou no falei assim, assunto bom. nossa, olha, ó. Foi alguma coisa de uma justiça trabalhista que ela foi defender o trabalhador e a empresa ganhou. Sim. Então, isso é muito surreal. Então, assim, a gente tem ainda muito que alavancar a profissão. Mas eu acho que a gente está em busca de uma fórmula mágica de crescimento rápido. Muito rápido, né? Que é muito rápido. Aí você tem informações muito rasas, porque eu preciso estudar esse final de semana, porque na segunda-feira eu já tenho que levar isso para minha clínica. E essas áreas não são assim. Sim. Essas áreas, elas precisam que você tenha um mínimo de dedicação. São áreas reconhecidas pelo Conselho Federal. Eu acho que com o nível de graduação, essa explosão de faculdades, formatos, e que nós não vamos vencer, isso vem do desafio do digital. Sim. Eu acho que a especialidade é a única saída da fisioterapia. Então, é fortalecer essas associações e a gente entender que tem prova de título, porque a sociedade vai procurar um especialista. Sim. Né? E eu tenho certeza absoluta, no cenário de hoje, se eu jogar um colega, alguém que me pediu na mão do especialista, eu tenho certeza que ele não vai fazer bobagem. Você entendeu? Então, eu acho que é uma cultura que está a médio prazo para a sociedade, porque o volume está muito grande. Isso também é um custo. Então, eu falo que a gente corre muito atrás do selinho de verificação, né? Eu acho que o ofício tinha que ser a prova de título. Pois boa. é, Você concordo. entendeu? Que aí a gente mostra para que a gente veio, Exatamente. né? Então, assim, as provas estão aí, as associações trabalhando. Eu acho que a gente tem a Brafim, que é da Neuro, e que fala sobre isso. Assim, a gente não tem o volume de especialista que o Brasil precisa, nem 10%. A gente tem a traumato-ortopedia, que a gente acha que é a clínica geral, que qualquer um faz. E aí você vai trazendo todo um fio de novelo da desvalorização. Que qualquer um faz, né? Pois é. Né? E falando nessa questão de capacitação, né, da importância da gente se atualizar, no nosso episódio estreia, nós compartilhamos a novidade de um novo parceiro que a gente tem, que é o Portal Físio e Ortopedia. Então vamos lembrar a galera, né? Sim. Nós estamos em parceria com o Portal Físio e Ortopedia, que é uma plataforma muito importante para a capacitação do profissional fisioterapeuta, principalmente daquele que está inserido dentro da área ortopédica, da área esportiva, todas as áreas que trabalham, né, com o sistema musculoesquelético. Eles têm diversos cursos de formação, pós-graduações, congressos, workshops e o mais importante, muitos conteúdos 100% gratuitos. Para além disso, todos os conteúdos que são pagos, vocês, ouvintes do Fisiopod, têm um desconto muito especial para poder acessar. Então aqui embaixo está aparecendo o QR Code, acesse aí para você obter mais informações e garantir a sua inscrição.
já entendemos que a educação continuada precisa existir, né? E é fundamental, né? Exatamente. Olha, foi muito bem na dinâmica, doutora Flávia. Gostamos muito das suas respostas. Tenho certeza que agregou bastante aí pra galera. Perfeito. Agora, a gente tem um novo quadro também, né? Uhum. Onde a gente fala de modelos de negócio. A gente já introduziu esse tema, mas a ideia é que você conte pra gente como você montaria um negócio do zero. Tá. E aí, pode contar tudo, né? Isso. O que tiver na Vamos sua ver. cabeça que gosta de projetos, que eu sei que a É. senhora gosta. O que você acha que é necessário, o que não pode faltar? Quais cuidados o fisioterapeuta tem que ter ali quando for montar esse negócio? Enfim. Eu escolheria um nicho, Uhum. Um nicho. claramente. Qual? Eu hoje escolheria geronto. Geronto. Tá em alta, né? Tá, e o povo tá investindo. Hum. Eu escolheria geronto, eu faria uma pós e eu ia me preparar para a prova de título. Eu quero saber o Seguramente. formato da pós. Porque esse assunto é polêmico, né? Na verdade, assim, a graduação, a pós, teoricamente, você já é profissional, Uhum. né? Você fez pós-graduação. Então, a pós, dependendo do conteúdo, ela consegue ser 100% online. Perfeito. Porque ela vem para acrescentar, né? A graduação, tem uma parte da graduação que a gente não consegue entender como que vai acontecer, porque você imagina a gente tá fazendo um teste de goniômetro online. Isso já era tão difícil se achar na palpação, marcar o ponto fixo, abrir aquele goniômetro, ver, uma coisa simples hoje. Sim. Então, a graduação a gente ainda não entendeu. A gente acha que muita coisa pode ser sim. Eu acho que dá para enxugar, até porque enxuga custo. E aí fica mais acessível para a sociedade, né? Mas do formato como estão colocando hoje, não existe. Agora, após, eu acho que sim, sabe? Um curso de formação, uma atualização, um mestrado, sabe? Depende da carreira que quer. Eu nunca gostei, nunca pensei na carreira acadêmica. Eu sempre quis ter acesso a paciente. Eu sempre quis atender. Então, o meu currículo ele é todo voltado para assistência, sempre foi. De 8 anos para frente, é que ele vem voltado para a gestão, 100%. Mas eu ainda faço uns cursos, eu não vou amanhã para fazer um negócio da iPhone. Eu não consigo ficar longe do paciente. Se atualizar, Eu tenho tá vontade certo. de atender, eu sinto falta. Hoje eu não tenho agenda para honrar. Mas eu sinto falta desse contato, daquele feedback. Então, eu hoje montaria na Geronto. Meu sonho era ter um espaço, né? Uma Tipo uma clínica. casa que você deixasse lá o seu parente o dia legal. inteiro comigo. Aham. Olha, Você bacana. entendeu? E aí ali ele vai fazer de tudo. Ele vai ter a nutricionista, ele vai ter a fisio, ele vai ter a fono, Todo ele vai ter acompanhamento. psicóloga. E ele pode ir uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele me paga diária. E se ele precisar, eu faço assistência domiciliar. Então, acho que tem tanta coisa. Esses dias eu estava andando e eu vi aqui em Belo Horizonte um carro, eu até tirei foto, de uma clínica que ela busca, ela atende só idoso e ela tem 5 carros em que ela busca o paciente em casa. Fisioterapeuta? legal. Que bacana. Achei surreal. E eu falava, gente, isso é muito legal, porque eu fico imaginando assim, graças a Deus, ainda não cheguei nessa parte, mas eu posso chegar. Eu tenho meu pai já com quase 80 anos. E uma vida muito ativa minha. Eu ainda brinquei com esse pai, você sabe que se você precisar de mim, você vai ter que morar em Belo Horizonte. E é essa dificuldade, tipo assim, se ele precisar de assistência, eu no meu dia a dia, eu acho que por estar próximo de viver isso, eu comecei a pensar nisso. E aí eu falei assim, no meu dia a dia, o que eu faria? Porque eu não posso levar e buscar, porque aqui em Belo Horizonte levar e buscar é uma manhã. Você entendeu? Se você levar, esperar ele fazer uma sessão de fisioterapia e trazer ele para casa, você perdeu uma manhã. Bom, deu meio-dia. E aí eu falei, cara, como é que eu faço? E na hora que eu vi esse carro, eu falei assim, gente, que coisa mais surreal. Legal. Ela tem quem busque. E ela tem um dos carros dela adaptado para cadeira. Então, eu achei um modelo de negócio sensacional. Muito. E aí, então eu acho que é uma coisa que está em alta, você entendeu? Mas é lógico que eu também já pensei em montar algo da neuro. Aham. Afinal, foi o que te trouxe, né? É lógico que eu pensei. Então, assim, a neuropediatria hoje, eu vivi muito distante do que essas mães vivem, mas eu vivi um semestre, há 2 anos atrás, muito intenso, porque a Rafa tinha uma suspeita de TDAH. E isso virou muito mercadológico. Você entendeu? Então, hoje eu acho que se eu fizer um teste, eu vou ser medicada. E
eu fiquei imaginando essas mães que são leigas. Leigas que eu falo, não são da área da saúde. Uhum. Porque eu sou mais crítica, Sim. né? Sou eu que faço o dever, sou eu que sei. Sou eu que estou estudando para a prova. Sou eu que faço reunião com a professora. E isso veio muito na minha cabeça. Assim, para onde que essas mães vão? Para onde que elas vão? Na hora que... Porque quando você mexe com mãe, é um negócio muito louco. Você entendeu? Então, eu teria vontade de montar um negócio onde eu conseguisse acolher essa mãe e eu conseguisse dar um suporte para essa criança. Você entendeu? Eu hoje não tenho vontade de estudar neuro. A geriatria, como é muito próximo da ortopedia ali, da músculo esquelética, e aí você tem as especificidades, porque eu falo que fisioterapia tudo é músculo esquelético. Não é porque eu sou da músculo esquelético, não, mas eu acho que tudo é músculo esquelético. Inserido, E aí né? eu aprendi isso com a CBDF. Quando a gente estava escrevendo a CBDF, que a gente foi entender que muita coisa se repetia. Então, que a gente precisou enxugar, porque a gente estava fazendo por especialidade. E muita coisa se repetia, né? Quando você vai fazer uma análise de marcha, ela tem as especificidades da área. Mas qualquer fisioterapeuta entende o que é uma marcha alterada. Sim. Né? Se você vai avaliar a dor, você sabe quais são os graus de dor, né? Então, você vê que a funcionalidade, ela é de todas as profissões. Sim. E cada especialidade vai ter a especificidade. Então, eu acho que eu teria mais facilidade de estudar geronto, porque a neuro ainda é uma coisa muito distante de mim. Mas seriam 2 modelos de negócio hoje que eu acho que tem muito espaço para crescer. Muito bacana. Pra você ter ideia, eu conheci 2 fisioterapeutas em Poços que saíram da CD para montar o próprio negócio. Que legal. Que bacana, Você entendeu? né? Então, assim, tudo particular, estão super bem, só que estão entregando resultado, né? E a gente precisa acreditar nisso. Sim, perfeito. Gostei dos modelos de Gostei negócios. também. Aplicáveis. Sim. Doutora Flávia, estamos caminhando para o final do episódio. E antes da gente finalizar, de fato, eu gostaria que a senhora desse algumas dicas práticas para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, que têm essa vontade de empreender, que talvez estão em alguns empregos CLT ou fixos, estão se sentindo inseguras, com medo de enfrentar esse desafio de empreender. O que você diria para elas hoje? Põe no papel. Sabe, eu acho que tudo que a gente põe no papel, na hora que você lê a segunda vez, você já vai riscar um tanto de coisa. Porque na hora do impulso é assim, você vai escrever qualquer coisa, você escreve, e aí depois você vai consolidando o que realmente é possível e o que você deseja. Então, eu acho que todo mundo tem espaço na físio, eu acho que é muito fácil empreender na físio. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era curso de gestão geralmente não é curso barato, né? E a gente começar do zero, eu iria atrás do Sebrae. Seguramente eu iria. Fuça lá no site que já tem uns trem de graça. Sim. Pra você ter uma noção da sua fragilidade. E aí depois porque hoje em dia você não vai nem saber o que é calcular um ROI. Mas você vai trazer aquilo pro seu negócio, sabe? Eu acho que entender que isso não é só a competência técnica. Sim. Eu acho que para a gente fazer um negócio, você pode ser o melhor fisioterapeuta, dar grandes resultados e não saber vender aquilo. Não saber divulgar aquilo, entendeu? Eu vejo muito isso no Instagram. Esses dias eu mandei mensagem para um colega, você me viu, olha como é que tá tua bio. Um homem, você não tem noção, não. Aí eu falei, não sei se o paciente olha isso, mas eu olhei porque ele apareceu ali para mim. E vou te falar. E eu arrumei, eu falei assim, não, mas você tem muito título ali para estar um negócio desse jeito. Tá errada a forma como tá escrito. Então, assim, uma pessoa gigante, geralmente, as pessoas muito grandes do meu lado, matem Instagram, entendeu? Então, eu falo que o offline, ele é muito real. E ainda existe? E ele existe, você entendeu? E eu vejo, às vezes, as pessoas se perderem muito no online. Eu tô falando porque eu tô brigando com o menino que mexe minha rede social, porque você não postou nada hoje. Eu falei, meu filho, acabei de chegar no negócio aqui, mandou um negócio desse tamanho. Eu falei, esquece. Não vou postar. Meu off tá muito off, você não tá entendendo. Eu não sei nem o que eu comi. E aí, eu acho que a dica que eu daria, assim, pensa no que você quer. Aonde você quer chegar?
Porque pra quem não sabe onde vai, Qualquer lugar serve. exatamente. Então, às vezes tá ruim. Eu falo porque tem gente que vem com a cara ruim. Falei, mas o que você gostaria? Ah, eu gostaria de ganhar mais. Mas da onde você tá? Porque onde você tá, não que vai ter. Vai dar. rolar. Você entendeu? Então, assim, o que você quer? Você quer ter uma clínica própria? Você quer estar no lugar de quem tá te pagando? Você quer outra coisa? Porque tem fases da vida que a gente se submete. Tá Sim. tudo bem, desde que ela seja consciente. Sim. Eu tive essa fase. Eu venho de família que eu não podia formar e montar uma clínica. Eu tive que trabalhar. Eu me submeti a ganhar 20% do que eu fazia. Mas eu tinha uma meta. Tinha Eu tinha um ponto de saída, time. né? Eu tinha. E Importante. quando eu fui chegando perto, nesse time, eu fiz a pós. Nesse time, eu lembro exatamente disso. Eu lembro que eu comprei um tênis, não sei nem por causa de quê. Porque eu sempre fui cabeça e pescoço, nunca pus um trem na cara. Mas era o que dava o meu dinheiro. Chegou o tênis, Começou. minha filha. Eu lembro de eu ir no correio buscar. Comprei uma bola Bobat, que eu só usei pra sentar. Era meu banco. E eu fui comprando, dali a pouco comprei uma maca. E quando Já eu falei... é mais útil, né? É, mais funcional. Eu fui comprando o que era a cara da Físio, assim. E quando eu tava com tudo pronto, eu só cheguei e falei que não queria mais. Você entendeu? Então, assim, eu tinha esse time. Eu não tinha como entrar no mercado de outra forma. Então, e isso me moldou também. Muito. Isso me ensinou muito. A trabalhar numa equipe, a saber o que entrava numa clínica. Era uma área diferente da minha. Tinham pessoas diferentes de mim. Numa época que a formação, o povo malemar sabia que era físio. Então, eu não podia reclamar. Até porque me fizeram uma proposta, eu aceitei. Então, enquanto eu tive ali, eu honrei tudo que eu fiz. E aprendeu, cresceu, né? Muito. Toda Eu falo que foi uma oportunidade foi uma segunda faculdade para mim, porque ali era muito real. Sim. Eu fui quando eu tive acesso à tabela de plano de saúde, que eu via tentativa de negociação, que eu via a mãe chegar e que eu via o que era uma glose, que chegar no final do mês não tinha para me repassar. Só que eu morava com meu pai, com a minha mãe, entendeu? Ela já tinha uma família. Então, foi uma segunda faculdade. Só que para mim era muito focado. Eu vou ficar aqui 2 anos. Eu não me permito mais que isso. Eu lembro eu falei para ela assim, você consegue pagar a escola dos seus meninos? Porque eu achava um faturamento muito ruim. Porque eu falei com ela, falei assim, não, porque se você não conseguir, eu já vou parar por aqui. Eu não vou nem esperar os 2 anos. Entendeu? Eu sou dessas. E aí ela falou assim, consigo. Eu falei, então tá bem, então não tô sabendo de tudo que tá 2 vindo. anos tá bom. 2 anos eu vou tentar. E foi a melhor coisa que aconteceu. Eu falo que tudo é válido. Sim. É só eu saber aonde eu estou e o que tá me incomodando naquele momento. Porque vai depender só de você, infelizmente. Entendeu? Ou felizmente, né? E aí você põe no papel, sabe? Sim. Qual que é o prazo, para onde, o que você sonha. Traçar estratégias mesmo. Sim, isso Né? aí. O recado foi bem dado, hein? Ótimo. Então, a gente tá caminhando para o final. Eu De tenho fato, certeza né? que foi um episódio muito rico para quem quer empreender na fisioterapia. Mais uma vez, é um prazer receber você aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aproveitaram muito desse episódio e estão sempre abertos. E se ela quiser deixar um recado especial para as pessoas que estão acompanhando, sinta-se à vontade. Eu queria deixar que a gente é uma profissão de autônomos, né? A gente tem vários modelos de negócio. Que a gente encontre aquilo que realize a gente, que a gente saiba entregar o melhor, porque eu acho que a fisioterapia tem muita evidência científica, as associações têm trazido isso, a sociedade reconhece o nosso papel e que a gente saiba ocupar esse espaço e viver bem nele, né? A gente vive bem dele. Então, é a profissão que a gente escolheu, é o que a gente sabe fazer, né? E que a gente tenha essa responsabilidade, inclusive esse respeito próprio, né? De traçar metas, até do que está ruim, por quanto tempo. Eu acho que é isso. Por quanto tempo? Porque tudo dá para mudar. Perfeito. Linda mensagem, doutora Flávia. Muito obrigado pela presença, novamente pelo aceite e por estar aqui, né, como uma mulher protagonista na fisioterapia, incentivando mulheres a ocuparem espaços semelhantes ao que a senhora ocupa hoje. Muito Muito obrigada. obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado aos nossos parceiros em Físio e Portal Físio em Ortopedia. E até o próximo episódio.
Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.